Boa noite, meu nome é Eduardo, da disciplina de Microbiologia, na Faculdade de Biologia da UFJF. Vou falar um pouco do artigo dos extremófilos, mecanismos de adaptação e aplicações biotecnológicas. Introdução. Os extremófilos eles são organismos que vivem em ambientes caracterizados por condições extremas. Né? Eles são aqueles que vivem em ambientes onde organismos não adaptados não conseguem sobreviver devido a altas temperaturas e outras questões. Seu estudo é essencial para a compreensão da evolução adaptativa e da origem da vida, né? Como esses organismos se adaptaram para viver nesses ambientes e o que isso tem a ver com a origem da vida, porque, como a gente sabe, milhões de anos atrás a vida era considerada, a Terra é um lugar considerado inóspito, né? Por causa de questões também, como pouco oxigênio, baixas temperaturas ou altas temperaturas. O artigo, que é um artigo de revisão, ele busca revisar as estratégias de adaptação que os extremófilos utilizam e discutir a diversidade desses organismos, destacando também as aplicações biotecnológicas na nossa vida. Aqui um pouco do que aconteceria com organismos que não estão adaptados em certos ambientes, como altas temperaturas de desnaturação de proteínas, quebra de DNA, baixas temperaturas de ativação enzimática de hidratação, radiação dando ao DNA morte celular e deserto, por exemplo, hidratação severa, estresse oxidativo das células. Aqui uma tabela que está presente no artigo, tipos de extremófilos e os ambientes que eles vivem, vou citar alguns principais, como, por exemplo, os termófilos, que vivem em ambientes com altas temperaturas, bactérias, arqueias e raramente eucariotos. Os acidófilos, ambientes ácidos, basicamente bactérias, arqueias e algas. Os alcalófilos vivem em ambientes alcalinos, né, com pH básico, basicamente bactérias, arqueias e eucariotos, alguns eucariotos. Os radiotolerantes, em ambientes com níveis de radiação altos, bactérias, arqueias e fungos, principalmente. Alguns mecanismos de adaptação. O artigo ele traz vários, tá? Só que eu trouxe o que eu considerei principais, alguns, que vão poder elucidar bacana o trabalho. Pressão seletiva. Basicamente, a pressão seletiva ela vai rolar quando condições extremas, né, induzem essa pressão e a pressão nesse organismo ele vai fazer com que o organismo desenvolva características únicas, e são essas características únicas que vão fazer com que o seu organismo consiga sobreviver e se reproduzir no ambiente extremo. Então, tem o exemplo da enzima tacpolimerase, que é uma extrema enzima, que basicamente ela se mantém funcional em altas temperaturas. Então, vai ser crucial para a replicação do DNA, que é o que faz com que o organismo consiga, então, sobreviver em ambientes extremos. Mutações genéticas e transferência horizontal de genes. Basicamente, ambientes severos eles vão fazer com que tenham mais taxas de mutação e isso faz com que essas mutações novas vão garantindo melhores características para o organismo. Transferência horizontal de genes, basicamente os extremófilos eles vão adquirir genes de outros organismos e que também vai conferir vantagens para que eles sobrevivam nesses ambientes. Como exemplo da mutação genética, tem o Deinococcus radiodurans, que é uma bactéria que desenvolveu uma proteína especializada em reparação de DNA e proteção contra a radiação. Então, consegue sobreviver nesse ambiente de alta radiação por causa dessa proteína. Diversificação metabólica, basicamente a utilização de vias alternativas de obtenção de energia. Eu trouxe como exemplo a metabolização de enxofre, que é a partir da enzima sulfieto-quinona oxirredutase, que basicamente é uma arqueia que consegue usar o enxofre como fonte de energia no ambiente ácido que ela vive a partir dessa enzima. Né? Então, ela vai conseguir sobreviver usando o enxofre como fonte de energia. Relações simbióticas, que a gente da biologia conhece bastante, né? Duas ou mais espécies colaboram para apoiar a sobrevivência uma da outra, basicamente se ajudam ali mutuamente. Né? Então, eu trouxe exemplo das bactérias diazotróficas e plantas ou algas. Elas vão usar a nitrogenase, que são enzimas, para fixar o nitrogênio atmosférico em regiões de pouca disponibilidade, fazendo com que as células consigam completar o ciclo delas e sobreviver. Algumas aplicações biotecnológicas. Bom, biologia molecular tem várias aplicações biotecnológicas no artigo, tá? Eu trouxe algumas também que considerei principais para poder elucidar o trabalho. A tacpolimerase, por exemplo, ela é extremamente importante na biologia molecular a partir do momento que é utilizada no PCR, né? Que é um método de amplificação de DNA que é essencial em diagnósticos genéticos, testes forenses e pesquisas biomédicas. Essa enzima vai estar presente no organismo em termos aquáticos
que é uma bactéria que é encontrada em fontes termais e usando o ataque polimerase ela consegue sobreviver. Biorremediação, basicamente, é a utilização da enzima sulfetinona oxirredutase para desintoxicar e converter compostos de enxofres em ambientes poluídos por eles. Basicamente, a biorremediação é limpar esses ambientes que possuem compostos tóxicos pesados para poder limpar eles desses ambientes poluídos. Né? Presente no organismo sulfurobus acidocaudários, que é uma arqueia, e que é encontrado em ambientes ácidos de temperatura alta. Agronegócio, as nitrogenases que eu já citei, elas são usadas para aumentar a fixação de hidrogênio nas culturas, né? E diminuir o uso de fertilizantes sintéticos. Então, elas são usadas para que as plantas consigam fixar o nitrogênio melhor, assim sobrevivendo melhor também, sem utilização de fertilizantes sintéticos. E na indústria alimentar e têxtil, amilases e proteases elas funcionam em condições de pH muito básico, né? Funcionam em condições alcalinas. Então, elas são valiosas para essas indústrias a partir do momento que elas catalisam reações em condições específicas e têm alta estabilidade. Elas são encontradas em fungos que vivem em ambientes altamente alcalinos. Direções futuras. Bom, o artigo traz algumas direções futuras, como, por exemplo, avançar no estudo e identificação de novos extremófilos em ambientes ainda não explorados, como fontes termais ácidas, calotas polares, fundos do oceano, enfim. Além disso, fazer novas aplicações para as extremoenzimas nos campos da biotecnologia. Então, além das que a gente já conhece e utiliza na biotecnologia, descobrir novas aplicações para essas enzimas que possam ajudar a gente aí nos processos da nossa vida, né? E descobrir, né, estudar um pouco mais sobre como ocorreu a origem da vida, porque, como eu falei anteriormente, essas a Terra antigamente ela tinha essas condições de altas temperaturas, né, de ser inóspito teoricamente à vida. Então, assim, esses organismos que vivem, provavelmente eles vão nos fornecer insights para descobrir como ocorreu a origem da vida, enfim, em que época. Conclusão, o artigo traz como conclusão, basicamente, que os organismos têm papel fundamental no compreendimento da atividade da vida, com certeza, né? Proteínas e enzimas são os componentes principais, como citei, as proteínas e enzimas, elas são o que faz que os organismos fiquem adaptados e que são essenciais nos avanços tecnológicos, na biotecnologia, por exemplo, e na vida e na busca por vida extraterrestre, né? Porque se eles conseguem sobreviver nessas condições, eles também podem conseguir, por exemplo, em Marte, né? Aqui minhas referências. Muito obrigado por ter assistido. O tempo é curto, mas acho que deu para falar o que eu precisava. Muito obrigado, boa noite.